Olá, muito bom dia para você. O segundo convidado a prestar depoimento à CPI da Copasa em Patos de Minas basicamente confirmou as informações prestadas pelo denunciante das possíveis irregularidades cometidas pela companhia. Diante dos fatos, os vereadores estudam contratar uma empresa para analisar a qualidade do esgoto que está sendo descartado no Rio Paranaíba. No 30 Minutos desta quinta-feira a gente mostra. Primeiro policial da região vacinado contra a Covid-19 é infectado e internado com problemas renais. Pandemia agrava um outro problema de saúde pública, a obesidade. Mais de um ano interrompidas, o governo de Minas estuda a volta gradual das cirurgias eletivas. Ministério Público aponta soluções para esgotamento do Hospital Regional em Patos de Minas. Fique conosco, o Jornal 30 Minutos já está no ar. O ex-presidente do CODEMA, Ivanildo Alves Zica, prestou depoimento nesta quarta-feira à CPI da Copasa na Câmara Municipal de Patos de Minas. O ambientalista confirmou as declarações de irregularidades que foram denunciadas na semana passada por Wilson José da Silva. Nesta quarta-feira foi a vez do ambientalista Ivanildo Alves Zica, secretário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, e presidente do Conselho Integrado de Meio Ambiente, CIMA, ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades a respeito dos serviços prestados pela Copasa nos distritos e município de Patos de Minas. Eu vim esperançoso para aqui. Eu acredito que daqui deve sair um trabalho, um relatório bem eficiente, onde vai acabar com essa celeuma toda, que se a Copasa trata mesmo a água, se ela trata o esgoto, se ela está cumprindo ou descumprindo o contrato. Eu tenho essa experiência aqui para a gente passar essa página e encerrar ela de vez. Um dos pontos importantes relatado por Ivanildo diz respeito às redes clandestinas de esgoto existentes em pontos da cidade, além dos despejos de esgoto in natura no Rio Paranaíba, conforme já reportamos em algumas notícias aqui da NTV. Uma parte do depoimento dele que eu considero extremamente importante é a questão dele citar que existem hoje cerca de 15 a 20 pontos de esgoto, sem ser tratados, que são jogados diretamente na natureza. Isso é uma informação grave e muito importante, Toda vez que entope um esgoto em qualquer ponto dessa cidade aqui, ele é lançado ou num curso d'água ou no Rio Paranaíba através da rede de captação de água pluvial. Então, essa questão de que ele tirou todos os pontos e lançou é uma inverdade. Ela está mentindo, ela não tem condição de fazer isso porque a rede dela é interligada na rede de água pluvial. Ivanildo também questiona o tratamento de esgoto e a taxa cobrada pela companhia. Todos os distritos daqui, ele tem o sistema de coleta. Ela coleta lá e não tem nenhum deles que tem o tratamento do efluente, do esgoto. Eles não tratam, só coleta. Quanto à questão da cobrança, eu não devo ter citado que é indevida ou não. Eu até acredito que tem que se cobrar o tratamento no serviço. Eu só tenho que entregar o serviço completo. O trabalho da CPI ainda está no início, mas algumas providências já estão sendo estudadas para dar seguimento às investigações, como a solicitação de Wilson José da Silva, o autor da denúncia e primeiro a ser ouvido pela comissão, para que os vereadores consigam amostras do esgoto tratado e descartado pela companhia no Rio Paranaíba, bem como nos pontos em que há o despejo irregular de esgoto in natura, também no Rio. Nós estamos contactando algumas empresas especialistas na área ambiental e na área jurídica para que nos apresente um relatório confiável, para que possamos fazer esse relatório final de uma forma muito bem feita e entregar esse material para o prefeito e para o Ministério Público. Tem que ser tudo apurado, ponto a ponto. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente fala de um problema de saúde pública, a obesidade.
A Polícia Civil de Patos de Minas concluiu nesta quinta-feira o inquérito sobre a adolescente que confessou ter matado o bebê recém-nascido em 2019 e teve a ajuda do namorado. A adolescente, na época com 15 anos, contou à polícia que sufocou a criança e o companheiro escondeu o corpo. A Polícia Civil indiciou o namorado por crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, além de aborto tentado, por tentar no início da gestação ter dado aí socos na barriga da adolescente com a intenção de ambos de impedir a continuidade da gravidez. O procedimento foi encaminhado para o Poder Judiciário. A obesidade é porta de entrada para a instalação de várias doenças. O problema de saúde pública foi agravado ainda mais com a pandemia entre as crianças também. Esta é a Gabriela, de apenas 8 anos de idade. Uma mocinha cheia de energia e uma grande nadadora. A natação é uma de suas atividades preferidas, mas ela também curte outras brincadeiras. Eu brinco tipo de esconde-esconde, talvez corrida, pega-pega. E o papai e a mamãe também são preocupados com a alimentação dela, além de monitorarem o tempo que ela gasta com TV e com atividades físicas. Eu gosto de comer brócolis, quiabo. A gente tem que se alimentar para ser saudável e crescer forte. Entretanto, diferentemente da Gabi, essa não é uma realidade para a maioria das crianças no país, pois a obesidade infantil tem sido uma preocupação entre os estudiosos. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, concluiu em um estudo que em 2022 serão mais crianças obesas do que abaixo do peso no mundo. Por isso, a importância de se voltar as atenções para a obesidade infantil. Quanto mais rápido a gente atuar, maior a chance da gente reverter o quadro de obesidade. Além disso, a gente preocupa com a obesidade infantil porque ela está atrelada a risco de várias outras doenças, como diabetes, pressão alta, problemas nas articulações, dores articulares. A criança obesa, ela tem um risco maior de ter uma obesidade mórbida quando adulto, doenças respiratórias, gordura no fígado, que pode levar a uma cirrose ou até um câncer de fígado. A obesidade no Brasil aumentou muito, As crianças em casa, a quarentena. Então é importante essa motivação dos pais, de estar colocando as crianças para fazer uma atividade. Pode ser uma brincadeira de bola, de correr, de bicicleta. Além disso, existem os riscos de cunho social e emocional, já que a obesidade pode desencadear quadros de doenças mentais ou problemas de relacionamento. Dentre as principais causas da obesidade infantil estão sedentarismo, alimentação industrializada, sono não reparador, fatores genéticos, uso frequente de antibióticos. E o tratamento é complexo, pois depende de uma série de mudanças no que diz respeito não só à criança obesa, mas a toda a família. A família tem que ser saudável para ser o espelho da criança. É interessante uma análise psicológica para descartar alguns transtornos, como ansiedade, depressão, transtorno alimentar. Jamais a gente deve falar em dieta, e sim sobre ser saudável. A gente deve olhar a mudança como algo positivo no estilo de vida da família. Como atividade, a criança gasta energia. Com esse gasto energético, ela vai conseguir ter um sono melhor, mais de qualidade. Então, é importante os pais sempre estarem ligados nesse ponto da criança. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre saúde e os rumos da pandemia. O Ministério Público aponta soluções para o esgotamento do Hospital Regional em Patos de Minas e os números da Covid nesta quinta-feira em Minas Gerais. Em meio à pandemia, o esgotamento de leitos e o já decretado fechamento do Hospital São Lucas, tudo isso provoca muitos impactos na estrutura hospitalar. O promotor de justiça, Rodrigo Taufik, sugeriu ampliar o hospital regional, desapropriando terrenos próximos e mudando o hemocentro de local. Na quinta-feira da semana passada, a direção do hospital regional comunicou ter chegado ao limite de ocupação das UTIs e pediu que os gestores da região parassem de enviar pacientes para a unidade.
Nessa segunda-feira, a direção do Hospital São Lucas, que presta atendimentos via SUS para 33 municípios da macro-região, confirmou que em 120 dias fechará as portas. O Hospital São Lucas já deveria ter encerrado suas atividades há muito tempo atrás. O prefeito mandou uma carta de agradecimento, nós também estamos mandando uma carta de agradecimento, um abraço para as autoridades que nos ajudaram nesse período. Só que o São Lucas está terminando por falta de condições financeiras de fazer uma medicina apropriada. Nesta terça-feira, em meio ao anúncio do caos, a Prefeitura afirmou que direcionará os atendimentos para a rede particular e centro clínico. Estamos seguindo com outras tratativas. Quais são elas? Contratação dos serviços que o São Lucas prestava na rede particular em Patos de Minas. Hospitais particulares de Patos de Minas vão prestar os serviços que o São Lucas prestava e nós também estamos avançando para levar alguns serviços lá para o centro clínico, onde hoje funciona o hospital de campanha. Nesta quarta-feira, o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, César Caetano, disse que a falta de vagas na saúde pública em Patos de Minas afeta todos os municípios vizinhos. Ele afirmou ter proposto reunião entre GRS e a diretoria do Hospital Regional para tratar sobre o assunto e que direcionará pedido de providências em nome dos gestores da microrregião ao Estado. Quando isso acontece, o próprio sistema de marcação, o próprio sistema de regulação, ele vai redirecionando o paciente. Obviamente, são leitos a menos, obviamente você tem uma distância a mais para se percorrer, que torna o tratamento, o acompanhamento desse paciente mais delicado, mais difícil, mas cabe a nós aí buscar uma alternativa rápida para esse problema. Estamos elaborando, em vias de elaboração de um documento que será entregue possivelmente na semana que vem ao secretário de Saúde de Minas Gerais, cobrando um rápido posicionamento e auxílio para a questão de saúde de Patos de Minas e região. Diante das dificuldades na prestação dos serviços de saúde com a falta de vagas, o promotor de justiça Rodrigo Domingos Taufik sugeriu que o Hospital Regional passe por uma ampliação, desapropriando terrenos próximos, inclusive o do Hemocentro, que poderia ser levado para outro local. A ideia é justamente que o hospital regional venha a ser utilizado para alta complexidade apenas, né? Não conseguimos isso de imediato, mas o trabalho é nesse sentido. O propósito, né, e a sugestão do Ministério Público é, inclusive, nós trabalharmos ali a mudança do Hemocentro, né, se for possível, de maneira mais rápida, para uma ampliação mais imediata, e depois já trabalharmos junto com o Estado e com o município de Patos de Minas, a eventual desapropriação daquelas áreas vizinhas ao hospital para uma eventual ampliação no futuro. Com mais de um ano de interrupção das cirurgias eletivas na rede pública em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde orientou para a volta gradual a partir de agora. O governo reconhece o crescimento da fila, que já era grande com o prolongamento da pandemia. A realização dos procedimentos seguirá a classificação dos cenários epidemiológico e assistenciais definidos aí pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para cada macro-região de saúde estabelecida. O primeiro policial militar da região imunizado contra a Covid-19 foi infectado pela Covid. O subtenente Valdeci, que atua em Lagamar, recebeu a primeira dose em 6 de abril e testou positivo no último domingo. Com problemas renais, ele teve que ser internado na UTI em um hospital particular de Patos de Minas. O quadro do policial é estável, ele pode ser transferido para leito clínico, mas não há vaga. A Clínica e Laboratório Mais Exames é a mais completa de Patos de Minas e região e está com a semana do oftalmologista. Na consulta é realizado o exame de fundo de olho com catarata, pressão ocular e o grau ocular por apenas R$ 140 e você pode inclusive parcelar em 3 vezes no cartão. Tem mais especialidades médicas com aquele valor que, claro, cabe no seu bolso. Ortopedista, R$ 140 com retorno em até 30 dias. Nutricionista, R$ 80 e você ganha avaliação de bioimpedância. Cardiologista, R$ 140 a consulta com retorno em até 30 dias. E os exames laboratoriais na Mais Exames com até 20% de desconto com coleta domiciliar. Então ligue lá e agende o seu exame 3814-1616 e 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida.
Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Nesta edição do 30 Minutos, a gente fala sobre intolerância religiosa e as consequências dela. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 209 mortes em decorrência da Covid-19. Ao todo, são 45.245 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 8.000 infectados. O estado passou de 1.766 mil infectados com 1.634.000 tratados. O estado tem 86.695 casos, confirmados, casos ativos nesta quinta-feira, os dados aí atualizados. Apesar de todas as modernidades e estudos sobre as religiões de matrizes africanas, ainda existe muita intolerância com essas doutrinas pouco conhecidas que acabam sendo alvos de preconceito. As religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. São várias religiões, as mais conhecidas são a Umbanda e o Candomblé, mas, por exemplo, existem outras, como a Quimbanda, o Catimbó, o Molocô. A Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira nascida em novembro de 1908 com o médio Zélio Fernandes de Moraes. Apesar de ter surgido no Brasil, como outras religiões de matriz africana, a Umbanda carrega em suas crenças e conceitos histórias de povos africanos, bem como das demais religiões. A religião de Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, porém nós sofremos influências africanas, nós sofremos influências indígenas, nós sofremos influências ciganas, budistas, cristãs, de todas as formas de religiosidade em prol da prática da caridade, nós aceitamos essas manifestações dentro de um terreiro de Umbanda. E é uma religião que trabalha com elementos da natureza e com a ancestralidade, conceitos importantes que muitas vezes são desconhecidos para o restante da população. É desse desconhecimento que surgem os crimes de intolerância religiosa. Cultuar orixá, cultuar a entidade de Umbanda é cultuar as divindades da natureza, a água, a terra, o fogo, o ar e todos os elementos que são revertidos e reverberados em intenção das nossas necessidades energéticas ainda nesse plano espiritual. No nosso terreiro, 90% das pessoas são negras. 90% das pessoas são as minorias da sociedade. Então, essa parte do preconceito, ela está entrelaçada à parte da colonização brasileira e principalmente entrelaçada às injúrias raciais. Valder é fotógrafo e tem um trabalho voltado para as culturas e religiões de matriz africana. As fotografias são inspiradas nos orixás da Umbanda. Para ele, associar uma cultura ou religião a um ato considerado satânico é ferir as crenças de tantos outros que pregam o contrário. Hoje, infelizmente, as pessoas veem a Umbanda associada ao satanismo. Isso eu considero assim uma tremenda de uma ignorância, Somente hoje nós estamos discutindo sobre identidade de gênero, a questão do aborto, a questão da legalização da maconha, e a gente pensar dessa forma, eu acho que é um retrocesso tremendo. Infelizmente, não será de um dia para o outro que atos de intolerância religiosa deixarão de acontecer. No entanto, mudar a mentalidade e estar aberto ao conhecimento pode ser um primeiro passo para modificar essa realidade. Existe uma lei
Federal, que é a Lei 10.639, que estabelece o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, para acabar com o racismo, com o preconceito, mas essas políticas públicas precisam ser aprimoradas. Entender sobre Umbanda, entender sobre Candomblé, é estudar sobre a cultura brasileira, é estudar sobre os nossos pratos típicos, é estudar sobre as nossas danças, é estudar sobre os nossos antepassados e mais ainda, a história que nós vivenciamos no dia de hoje. Com essa a gente encerra então o 30 Minutos de hoje, prometendo voltar amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura já está a postos para mais uma jornada de muita informação. Gui, como é que está você? Boa tarde, meu caro. Sempre bem. Sempre firme? Sempre aqui a postos, né? Sempre aqui pronto para, em condições de. Isso é bem militar, né? Eu ia até segurar um pouquinho aqui para você poder entrar, que você estava posicionando, mas é porque foi tão rápido que aí, quando chegou a informação, você já estava aí. Que chamou aqui, está pronto. Ô Gui, hoje é dia já está pronto, não, nasci pronto. Por falar em pronto, hoje é dia de São João, hein? São João. E olha só, mesmo antes da pandemia, com todas as modernidades, essa tradição, ela meio que foi se perdendo, né? Infelizmente. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, né? Na minha adolescência e juventude, que nessas datas você passava pelas ruas, os olhos ardiam de tantas fogueiras e tantas comemorações que tinham nas ruas. Hoje em dia, com a pandemia, ficou ainda mais distante essa tradição aí de São João, infelizmente. Essas tradições da nossa época, das cidades pequenas, né? Os dois, nós fomos criados em cidades pequenas, nossa origem é aí. Essas tradições familiares estão e de cidades, não é nem familiar, né? É a tradição do povo mesmo. Elas estão se perdendo, né? O tanto que era bonito uma festa de São João, né, rapaz? Todo mundo ali em volta de uma fogueira, as famílias se reunindo ali, com todas aquelas guloseimas que a gente só comia nessa época do ano, né? Batata assada ali, pé de moleque, tudo isso muito doce, muita festa. Muita festa. A tradição de passar descalço no braseiro, subir no pau de sebo, tudo isso acabou, vai se perdendo e tal. Uma pena, preciso, isso precisa ser resgatado, sabe? Isso, uma secretaria de cultura, e aí vai o nosso recado aí pro Ivan, né? Sim. Que é o secretário de Cultura, resgatar essa cultura, né? A gente está deixando isso se perder. Assim que a gente puder, né? For possível. Sim, e vai ser possível. Vai ser possível, né? Claro. Eu acredito que até no próximo ano as coisas ainda vão estar mais difíceis, mas com o passar do tempo, as coisas vão voltar. E a gente precisa de resgatar isso aí, o convívio da família, o convívio dos vizinhos, né? Essa festa era uma festa de vizinho, né? Sim, e é uma tradição de origem religiosa, mas que incluía outras vertentes culturais ali, né? Com quadrilhas, com outras questões típicas ali alimentares. É bem bacana, uma pena que foi... Estava vendo, acabando. Inclusive, essa matéria que passou aí no final do 30, a última matéria que você passou, e aí vem a cabeça, assim, religião, ela não tem que ser antagonista à outra, né? Não é só você que está certo, não é só você que sabe, ninguém é dono da verdade para saber. E é preciso acabar com essa intolerância, né? As pessoas, eu sou da religião tal, e aquele ali é da outra religião, e ataca, e tem... Isso é muito arcaico, né? Isso é uma coisa tem oportunidade que até as pessoas se agridem, né? Por causa do que você acredita, sabe? É um negócio tão... A gente modernizou tantas tecnologias, mas os pensamentos acabam ficando aí, né? Muito antigos e muito arcaicos. E outra coisa, Gui, o preconceito contra qualquer coisa, qualquer assunto que seja, principalmente com religião, é pela falta de conhecimento. Quando você desconhece do assunto e começa a emitir opiniões sem saber o que é exatamente, né? Acreditar naquilo que não sabe, que é fortuito, que não tem uma base, né?
e aí você acredita que o outro está errado, mas você não foi lá viver, você não calçou as sandálias dele e não andou pelo caminho que ele andou. E é tanto desconhecimento que tem pessoas, muitas pessoas associam satanismo a umbandismo, e que é uma coisa assim que não tem nada a ver, né? E aí é o desconhecimento, inclusive a matéria fala disso, e a gente infelizmente acaba presenciando isso daí, né? Esse negócio de uma religião contestar a outra, eu não acho que isso está certo, não. Tem que respeitar no mínimo, a base do negócio é o respeito. Cada qual com seu cada um, e está tudo certo, e vamos embora, sabe? Num país que tem um sincretismo religioso, ou deveria ter, né? Quantas religiões... Eu vi o rapaz falando ali, ele falou das influências, não sei o quê. Quantas religiões ele falou ali, sabe? Uma atrás da outra, assim, sabe? E que todas são desenvolvidas no Brasil. Se você acredita, se você gosta do verde, quem sou eu para falar que o azul é mais bonito para você? Então, sabe, é muito complicado isso. Mas no Brasil, o cristão, é tão curioso a questão da religiosidade, que o cristão, o sincretismo mostra muito isso. O cristão, ele tem ali, ele acredita em coisas que não tem a ver com a religião dele, como, por exemplo, ter aí questões relacionadas, por exemplo, eu sou cristão, mas aí eu não passo embaixo de uma escada, eu tenho medo eu tenho superstições que não são ligadas à minha religião, mas são de outras religiões, para a gente mostrar o quanto esse sincretismo é presente e que não precisa de preconceito. Isso acaba influenciando, mas não são coisas de religião também, né? Também. É uma questão de superstição, né? E não é nada cristão, né? Não tem nada a ver com a nossa religião, mas para mostrar essa mistura que a gente tem, que precisa ser saudável e não preconceituosa. Mas e aí, bom papo, eu acho que esse é um assunto esse repercute, hein, Gui? De uma discussão longa, né, e bem curiosa. Mas o que tem de novo aí do Brasil pra gente... Rapaz, vamos dar uma passada aí pela política, né? Porque ontem tivemos queda de ministro, ontem nós tivemos aí denúncias sérias contra o governo federal, de possível ou supostos, né? Superfaturamento na compra de vacinas. Tivemos, inclusive, o Onyx Lorenzoni endurecendo para cima de quem denunciou, que era um antigo aliado. A política no Brasil, ela caminha por movimentos estranhos. Né? Nós já estamos vivendo, Odair, 2022, né? Literalmente, né? Já estamos vivendo a campanha política de 2022. Tudo que se faz daqui para frente é visando a eleição de 2022. Para o bem e para o mal, né? Mas já começou, infelizmente, né? Porque nós ainda temos muitos assuntos para serem resolvidos, outros assuntos muito mais importantes, vide a pandemia, para serem resolvidos antes da eleição de 2022. Né? A tributária, por exemplo, não vem. O Congresso hoje já anda no ritmo da eleição, o governo federal, os governos estaduais, as assembleias estaduais já andam no ritmo das eleições de 2022. Infelizmente. Vamos ver o que é que isso vai dar. Né? Eu acho que é um prejuízo muito grande, porque está muito cedo. Né? E a gente não precisa disso neste momento, né, Gui? Nós temos, como você disse, assuntos muito sérios para serem tratados. Misturar agora já a eleição de 22 é um desserviço. E você sabe qual que é o assunto mais perigoso que não está sendo falado aí? Né? É a questão econômica do Brasil. Né? Sim. Porque está correndo por fora esse assunto, todo mundo fala em salvar a situação econômica do Brasil, mas efetivamente a gente não vê nenhuma reforma, efetivamente a gente não vê nenhuma atitude, a gente não vê nenhuma regra sendo mudada, sendo aperfeiçoada. Eu acho que o nosso grande problema, aliás, o grande problema para o próximo governo não vai ser a pandemia, vai ser a questão econômica. Não tenha dúvida. Ô Gui, bom programa para você, a gente se encontra. Até mais, Odair. Um abraço.